eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 11. E exatamente hoje, nós estamos voltando de onde nós paramos, Nós paramos, eu lembro que eu não estava nem na igreja. Eu estava pregando em São Bento, na capital das redes lá, e estava já aquela situação da pandemia, coisa se alastrando, e na semana tivemos uma reunião, Tivemos uma reunião com a liderança da nossa cidade e fora nos solicitado que a gente pudesse dar uma parada. E foi um final de semana antes que estávamos em 2 Coríntios, capítulo 11, Versículo de número 22 até o 26, que foi o meu último sermão aqui na igreja antes da pandemia. E aí a gente fez essa parada da pandemia e eu tentei não dar continuidade para que a gente pudesse focar no que eu penso ou no que eu pensava que era propício para fortalecermos cada irmão que estava passando esse drama, Eu lembro que muitas pessoas trocaram mensagens, ligaram, uma preocupação enorme, como de fato assim era esperado. E nós já estamos aqui, Março, já estamos em outubro, e Deus tem feito você sentar nessa cadeira, Deus trouxe você aqui, é verdade, dói porque a gente sabe que tem muita gente que já não está mais aqui. Uma das mortes muito dolorosas para mim foi a perca do pastor Gomes. Pastor Gomes era um companheiro nosso na consciência cristã e ele foi uma das vítimas do coronavírus. Que Deus possa gerar gratidão no seu coração por ter preservado você e feito com que você esteja aqui. Ele tem um propósito ainda na sua vida, é por isso que ele não levou você. Eu espero que esteja vívido no seu coração e que você possa dar continuidade àquilo que ele confiou a você. Isto posto, eu queria convidar você a vir para o capítulo 11 de 2 Coríntios. Eu estou no versículo 28, iremos até o 33, fecharemos o capítulo 11, faltarão apenas 2 capítulos para concluirmos a carta de Paulo aos Coríntios, Estamos expondo desde 1 aos Coríntios, viu, Samuel? Até 2 aos Coríntios. Tenho orado para que Deus possa nos conduzir no que nós iremos fazer pós 2 Coríntios. Capítulo 11, versículo 28 a 33, diz assim, me acompanhe, por favor. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos, para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Senhor, mais uma vez queremos rogar a tua bênção para esse momento que é singular. Momento este que, como diziam os antigos, quando somos fiéis à tua palavra, é a tua própria boca falando ao teu povo. Isso é fantástico, Senhor, e que responsabilidade repousa sobre os nossos ombros. De modo que também quero te rogar que essa percepção penetre mente e coração do teu povo que aqui se reúne, porque se a fidelidade ocorrer, eles estão escutando a tua própria voz. E se nós respeitamos autoridades humanas, que dirá a maior autoridade de todo esse universo? Dá a tua graça, Senhor, para que isso ocorra, que teu povo saia daqui edificado, que teu Santo Espírito aplique poderosamente a tua palavra em nossos corações, para a glória e louvor do teu nome. Assim nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, as palavras que citarei agora foram de um dos 5 missionários que foram assassinados e que participaram de uma operação chamada Operação Alca. Essa operação foi uma tentativa de evangelização aos Waorani, que era uma tribo do Equador, e essa tribo era uma tribo conhecida pelo seu desejo de não ter contato com qualquer pessoa. E eles assassinavam mesmo qualquer pessoa que tentasse se aproximar e ter contato com essa tribo. E essa frase foi do Jim Elliot. O Jim Elliot, vê aí.
estava pegando agorinha, rapaz. Isso é coisa do inimigo, né, rapaz? Não é você, calma. O inimigo não é você, sabe? Pelo amor de Deus. Foi lá, se você não foi, você me ajuda aí, já que o meu aqui não está indo. Pronto, olha aí, a ajuda do universitário. Jim Elliot disse uma coisa que muito me chama a atenção. Espero que a você também, especialmente em todo o que a gente vai pensar aqui nessa noite. Ele disse as seguintes palavras, você acompanha comigo a leitura para a gente ganhar tempo, tá? Pois é, olha só. Ele disse assim: não se conhece um homem, e aqui um homem ele está falando de maneira geral, tá? Não é o masculino, ambos, tá? Não se conhece um homem pelo seu sorriso ou talentos, mas pela capacidade de suportar grandes sofrimentos. Estas foram as palavras dele. Esse homem foi tentar evangelizar os Huaorani e na tentativa, eu acredito que vocês devem lembrar, infelizmente ele e mais 4 foram assassinados por essa tribo. E agora eu quero que você escute as palavras da viúva, da esposa do Jim Elliot. E ela disse assim: rapaz, hoje o negócio está meio... né? Mas ela disse assim, escute. Elizabeth Elliot, ela disse: foi por meio do sofrimento mais intenso que Deus me ensinou as lições mais profundas. Vou repetir. Foi por meio do sofrimento mais intenso que Deus me ensinou as lições mais profundas. Talvez seja nos momentos de maiores dores que a gente vai extrair as lições mais profundas da vida. E eu queria que você viesse junto comigo. O tema parece que não está associado, né, às frases iniciais, mas eu vou tentar fazer com que você perceba a associação quando a gente fala de um grande servo de Deus. Por isso, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui hoje é que um servo de Deus cuida do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Observe verso número 28 uma vez mais comigo, olha o que ele diz. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Veja, se você estava aqui lá atrás, em março, né, o primeiro final de semana, acredito que de março, você viu que Paulo falou sobre experiências e aflições do verso 23 a 27. Se você percebeu, a gente vai voltar nele rapidamente depois, mas você percebe que a partir do 23 ele começa a descrever uma série de dores, de aflições que ele passou. Só para você perceber, verso 23 ele diz: prisões, açoites sem medidas, perigos de morte. 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Ou seja, ele descreveu experiências e aflições que ele experimentou na sua própria pele. O que poderíamos dizer que em si isso aqui era um recorde de resistência humana. Paulo disse que ainda existia não só esse tipo de sofrimento, dores na sua carne física, mas que havia outros sofrimentos que ele também passava no aspecto interno, que era exatamente a preocupação diária com as igrejas que ele tinha responsabilidade. Eu diria que aqui seria uma pressão da mente aqui, um estresse mental, já que ele anteriormente falou dos sofrimentos físicos. Tudo isto seria uma espécie de catálogo de seu sofrimento ministerial. Lembre que ele aqui está tentando confrontar a ideia ou a acusação de que ele não era um apóstolo do Senhor. Ele estava recebendo acusações dizendo assim: você não é apóstolo de Cristo, você não é apóstolo do Senhor, você não é um apóstolo verdadeiro, você é um usurpador, você é alguém que quer ganhar em cima dessas pessoas. E Paulo está tentando mostrar aqui que é exatamente o oposto, que eles não são, mas que ele é. E aí a palavra preocupação aqui é uma palavra grega que significa ansiedade, que significa preocupação, cuidado por. É a ideia da palavra preocupação aqui. E a pergunta é, o verso 28 já disse, mas eu queria mais uma vez, se você fosse comigo lá, verso 28, na parte final, diz que a preocupação é com todas as igrejas. Havia muitas igrejas e não apenas as de Corinto. Ao mesmo tempo, não deve ser limitado às igrejas que Paulo mesmo plantou, nem deve ser necessariamente estendido para todas as igrejas no geral, todas as igrejas que existiam, não também.
porque era impossível, né, para alguém dar conta de todas as igrejas. Deve ser tomada aqui como uma expressão de uma tarefa sem medida. Leia-se mais ou menos assim: ele se dedicava a cuidar de todas as igrejas que ele pudesse. E ele abraçava o máximo possível. Isso requeria trabalho da parte dele. Então, como apóstolo, ele não estava encarregado de uma igreja em particular, mas ele tinha que supervisionar várias igrejas. E muitas igrejas como essa que a gente tem estudado já há anos aqui na igreja, dava muito trabalho a Paulo, a igreja de Corinto. Exigia muita atenção, exigia interesse constante da parte de Paulo. Só para você ter ideia, eu já falei isso aqui, provavelmente a 1ª e 2ª Coríntios que nós temos a primeira carta seria a 2ª, e a 2ª que nós temos seria a 4ª. Eu não sei se entrou no tic-teco aí. Paulo escreveu 4 cartas. 2 se perderam. Provavelmente a 1ª, provavelmente a 3ª. Estão preservadas a 2ª e a 4ª, que são 1ª e 2ª Coríntios, respectivamente. E nesse sentido, Paulo demonstra que é uma carga muito grande e pesada, porque igrejas como a de Corinto dá muito trabalho. Então, Paulo aqui, a ideia que ele está tentando dizer é que o tempo todo ele está perguntando: as igrejas estão indo bem? As lideranças estão bem? Estão fazendo a obra de Deus de maneira fiel? Elas estão permanecendo firmes em meio às provações, em meio às dificuldades, às perseguições? Portanto, havia essa preocupação de Paulo para com todas as igrejas que ele está aqui mencionando, e essas tarefas de cuidado. Só para você ter ideia, espero que você possa só dar um vislumbre junto comigo aqui, por meio desses textos. Primeiro, Paulo estava preocupado com essas igrejas, e ele preocupava-se com elas e pregava para elas, ensinava a essas igrejas. Lembre, não só apenas em público, mas ele ensinava de casa em casa. Olha o que diz essa passagem de Atos, capítulo 20, verso 20 a 30, e verso 20 e verso 31, quando ele diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-la ensinar publicamente também de casa em casa. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Eu ensinava vocês pública e de casa em casa. Isso requer tempo, isso requer esforço, mas não apenas isso, ele orava pelas igrejas. Olha esse texto de Efésios, ele diz assim: olha, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Eu lembro de vocês e oro por vocês. Colossenses capítulo 1, verso 3 a 4 e verso 9 diz assim: orando por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos, não cessamos de orar por vós. Porque ele entendia que deveria orar pelas igrejas, por aquelas pessoas, porque através das suas orações pessoas eram fortalecidas. Você já parou para pensar nisso? Que talvez você não naufragou na fé, talvez você não desistiu, talvez você aqui está hoje porque alguém orou por sua vida. Paulo entendia essa verdade, ele internalizava essa verdade, e ele fazia assim como ele entendia. Mas não apenas isso, ele aconselhava e orientava aos líderes das igrejas, aos pastores. Inclusive, ele escreveu 3 cartas que são conhecidas como cartas pastorais. Timóteo, Tito, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, 3 cartas para que os pastores tivessem orientações para como eles deveriam agir nas igrejas que eles estavam envolvidos. Mas não apenas isso. Se você lembrar, ele escreveu cartas para orientar as igrejas em questões particulares. Na igreja de Corinto, que é a igreja que deu mais trabalho a ele escreveu porque irmão estava processando irmão, estava entrando em litígio, e Paulo diz assim: meus irmãos, vocês estão percebendo, tem ninguém sábio entre vós que possa julgar as causas de vocês, porque no fundo, depois que vocês entrarem em juízo, levarem isso para os tribunais, se A ou B ganhou, pouco importa, na verdade todo mundo perdeu, porque isso é um escândalo, uma vergonha para o evangelho. Mas não apenas isso, no capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo fala que algumas pessoas estavam se separando, e ele vai tratar de casamento. Olha que coisa interessante, ele não apenas falou sobre essas coisas, mas ele também tratou de questões morais dentro da igreja, que teve um rapaz que estava se relacionando com a mulher do seu pai, que era a sua madrasta, e esse rapaz estava se relacionando, e a igreja não tomava uma posição alguma, e Paulo diz assim: vocês têm que tomar uma providência quanto a isso. Mas não apenas nessas questões, Paulo também percebia que lobos vorazes, ou seja,
falsos mestres adentraram dentro da igreja e estavam ensinando coisas erradas. Por isso que ele escreve aos Gálatas e diz assim, ó: admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Eu sei, tem gente no meio de vocês que estão perturbando vocês e estão desviando, e eu estou admirado de vocês estarem abraçando esse que não é o evangelho de Cristo, é outro evangelho. Ele não apenas enfrentou gente assim, isso fica claro em 2 Coríntios capítulo 11, que nós vimos há tempos atrás, que ele enfrentou falsos mestres. Olha como ele trata. Ele diz assim, olha, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Ele bateu de frente com falsos mestres que estavam desviando a igreja. E eles, como Paulo diz aqui, eles eram ministros de Satanás. Olha como isso é pesado. Esses homens que desviam você do evangelho, que pregam outro evangelho, eles não são ministros de Cristo, são de Satanás. Essa é a expressão que ele usa aqui. Ele combate os falsos ensinos. Olha o que Gálatas 2, 21 diz: não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Os Gálatas entendiam que eles tinham que fazer algumas coisas. Na verdade, os judaizantes, que eram judeus que adentraram na igreja da Galácia e começaram a dizer, olha, é Jesus e você precisa fazer algumas coisas. Você precisa circuncidar-se e obedecer à lei de Moisés. E ele disse assim, olha, se for assim, Jesus morreu em vão. Se é Jesus e mais alguma coisa, acabou a graça, não é mais graça, é obra. Então ele vai e detona essa turma que está fazendo isso. E não apenas isso, ele diz assim, olha, irmãos, vocês também precisam receber pessoas na casa de vocês. Vocês precisam ser hospitaleiros, e por isso ele escreve melhor. Lucas escreve falando acerca dele em Atos capítulo 28, verso 30, que diz assim, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos os que procuravam. O que é que você acha disso tudo? Fica mais fácil você perceber, à luz de tudo isso que aqui acabamos de falar, que isso requer tempo e que isso requer esforço, energia. Ele precisava tratar de todas essas coisas e, além de todas as fadigas, nós precisamos vislumbrar os seus dias, noites e dias preocupados com a igreja do Senhor. Ele recebendo notícias que a igreja não está tão bem, recebendo notícias que que os Gálatas estavam se desviando do evangelho. Você imagina isso quando você recebe notícias ruins de pessoas que você tanto ama e de coisas que você tanto quer que caminhem bem. Era isso, ele começou a receber notícias preocupantes e ele tinha que, como apóstolo, trazer soluções para cada uma delas, orando sem cessar pelas pessoas. Portanto, aqui você tem um retrato autêntico de um ministro de Cristo, ou seja, alguém que tem cuidado e zelo com o seu povo, com a igreja do Senhor. É por isso que às vezes o pastor pega no seu pé. É por isso que às vezes o pastor reclama com você. É por isso que o pastor às vezes diz assim, cadê você na igreja? Cadê você nos cultos? O que é que está acontecendo com você? Se afastou? É porque a gente está intercedendo para que você possa continuar firme nos caminhos do Senhor. É por isso que tem devocional todo dia lá, chato pra caramba às vezes, né? Você vem de novo outro vídeo. Porque é Deus tratando, cuidando da sua vida. Isso é Deus cuidando de você. Usando alguém que precisa ser cuidado também. É Deus. Por quê? Porque Deus se preocupa com a sua vida. E à luz disso, eu queria que você visse a primeira lição que eu queria extrair. É que a preocupação pelos outros, mais do que por si mesmo, é uma das marcas de um verdadeiro homem de Deus, ou de um grande servo de Deus. Você não precisa ser pastor para isso. Você simplesmente precisa ser um grande servo, ou ser um servo de Cristo, para se preocupar com o outro, mais do que com você mesmo. Essa é uma das coisas que nós mais precisamos ultimamente, porque quantas pessoas estão frias da fé, fraquejando, enfrentando momentos difíceis, estão meio assim, e alguém se levanta e diz assim, olha, sentindo sua falta, a gente está... E olhe, você que porventura está num quadro assim hoje, caiu aqui de paraquedas, isso não é para que você exija amor. É para que você também faça a mesma coisa. Porque a gente escuta isso, dizendo, vendo, meta pé aí, pastor, que ninguém ligou para mim nesse período. Não é para que você exija, é para que você faça. Irmãos, como a gente precisa dessa verdade, de esquecer mais de si, lembrar mais dos outros.
Mas vamos avançar que a gente precisa de tempo. Verso 29, observe que ele apresenta aqui 2 exemplos desse tipo de sofrimento e nos mostra que a verdadeira preocupação produz solidariedade. Preste atenção, verso 29, olha o que ele diz. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Esse texto mostra a profunda simpatia e solidariedade de Paulo para com os membros da igreja. Presta atenção, o primeiro exemplo, está aí, verso 29, parte A, olha o que ele diz. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. A palavra enfraquece aqui é uma palavra grega que significa ser fraco, mas que também pode significar estar sem energia, ser carente ou estar carente de recursos. Ela também tem o significado de pobre, estar debilitado ou doente. Mas ela também pode ser fraco na fé, doente na fé, imaturo, alguém que não é maduro. Ela também tem esse significado atrelado à fé, porque quando você viu lá em 1 Coríntios 8, Paulo usou esse mesmo tempo para falar de pessoas que são imaturas na fé cristã. Então pode significar uma destas coisas, ou para que a gente possa abarcar todas, pode significar todas estas coisas aqui. O que Paulo está dizendo talvez seja mais ou menos assim: quem está sem força, quem está sem recursos, quem é pobre, quem está doente, ou quem tenha fraquejado na fé, quem sabe voltado para o judaísmo, quem sabe para as religiões pagãs, abandonado o evangelho por causa das perseguições, que eu também não enfraqueça, isto é, que eu não me abata, que eu não sinta o peso, que eu não me entristeça. Uma das maiores dores do meu coração ao longo dessa igreja aqui foi a vida de um rapaz que plantou essa igreja aqui conosco. Ele está entre os membros fundadores dessa igreja. E hoje não mais faz parte. E depois realmente ele não voltou mais. Queira Deus que um dia volte, mas nunca mais retornou a esse lugar. Uma das maiores dores que eu tenho é ver a vida que ele tem levado hoje. Mas escute, enfraquecer aqui, ele tem 2 sentidos, né? Um para o povo, outro para Paulo. Agora observe o segundo exemplo que ele traz. Parte B do versículo número 29. Olha o que ele diz. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. A palavra escandalizar aqui, ela literalmente é tropeçar. A palavra escandalon, que é a palavra grega aqui, ela foi traduzida literalmente escândalo. Escandalon, escândalo. Nem sempre ela quer dizer assim, né? Escandalizado com isso, estou chocado. Não é bem isso que ele está querendo aqui dizer. Escandalizar que significa tropeçar. Tanto que a melhor tradução talvez fosse essa daqui, ó. Quem é que tropeça no pecado que eu não me inflame? A ideia de inflamar aqui é de queimar com fogo, né? De colocar fogo, de ser inflamado. A ideia talvez seja indignado. Por que ele está dizendo isso? Tropeço, indignação. Sabe por quê? Porque ele estava indignado. Porque quem estava fazendo o povo de Corinto tropeçar eram os falsos mestres. Então, dizendo assim, esse povo que leva vocês a tropeçar me deixa indignado. Eu estou muito chateado com eles. Agora tem uma coisa interessante, porque todo esse ensino aqui, do versículo número 28 e 29, nos mostra o que ele já falou lá em 1 Coríntios, capítulo número 12. Ele falou uma coisa linda aqui, ele disse assim, ó, capítulo 12, verso 27, ele diz, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Ou seja, ele está dizendo assim, nós, Johnny, somos o corpo de Cristo. Só que uma coisa ele disse antes do verso 27, que é obviamente o verso 26, ele disse assim, ó, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Mas é claro, óbvio, você já viu sua mão torcendo para que seu pé se dê mal? Quando você leva uma topada, você vê a mão assim... Não vê. Por quê? Porque afeta todo o corpo. À medida que a sua mão machuca, o seu pé machuca, afeta a mão também, afeta o corpo por inteiro. Quanto mais a ideia de corpo estiver enraizada em nós, entranhada em nós, mais teremos profunda simpatia e solidariedade uns pelos outros. Quanto mais a ideia de corpo estiver entranhada em nós,
que nós somos um corpo. Quanto mais isso estiver aqui, entranhado em nós, mais nós teremos simpatia e solidariedade pelos outros. E aqui eu trago a minha segunda lição, é dizer que nós deveríamos ter maior empatia nas alegrias e dores dos nossos irmãos. Quando alguém entre nós estivesse alegre por uma conquista, a gente deveria se alegrar também. Quando alguém entre nós estiver triste, arrasado por uma tragédia que lhe aconteceu, todos nós deveríamos estar com os olhos úmidos, com lágrimas nos olhos, porque foi o pé que machucou, foi a mão que machucou, e ela não está dissociada do meu corpo, ela faz parte desse corpo aqui. E aí a gente chega na última coisa que Paulo vai dizer aqui, quando vai falar sobre ser ministros de Cristo. E aí ele tem uma coisa interessante que eu queria que você percebesse, porque esses apóstolos aqui de Corinto, eles estavam contando vantagem, contando vantagem acerca da sua oratória, das suas habilidades, dos seus dons, e Paulo, na verdade, vai contar vantagem com coisa ruim. Eu falei isso aqui da última vez que a gente estava tratando em Corinto. Você já viu alguém contar vantagem porque apanhou? Veja, como o homem é doido aqui, ele vai na ordem contrária. Você diz assim, Paulo está aqui contando vantagem que levou uma surra de chicote. Paulo está aqui contando vantagem que apanhou no rosto. Paulo está aqui contando vantagem pelas suas dores. Quem já viu alguém contar vantagem com dor, com sofrimento? A gente não conta vantagem, a gente fica com vergonha, a gente não quer contar. Paulo está contando. No lugar dele se orgulhar pelas suas habilidades, ele se orgulha pelas suas dores, pelas suas fraquezas. Então é como se ele dissesse assim, vocês são ministros de Cristo, eu sou muito mais que vocês. E olha a prova que eu sou muito mais, eu passei tudo o que passei. Contei a partir do versículo número 23. Tudo isto mostra a autenticidade do meu ministério. E é claro que isso faz todo sentido. Sabe por que faz todo sentido? Porque a atitude de Paulo bate com o Evangelho de Jesus. O que é que bate com o Evangelho de Jesus? É que o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Deus, é Deus humilhando o seu Filho à morte, a morrer, melhor dizendo, a morte de cruz, a morrer uma vergonhosa morte numa cruz, depois de ter sido rejeitado pelo seu próprio povo, depois de ter sido rejeitado pelos romanos, e logo é o mesmo padrão aqui. Paulo está vivendo a vida de Cristo, rejeitado pelos judeus, rejeitado pelos gentios, sendo envergonhado publicamente diante das pessoas. Se ele é discípulo de Cristo, o que é que ele poderia esperar? Se ele era um seguidor de Jesus, qual era a expectativa dele? E eu digo para vocês também, se você é um seguidor de Jesus, o que é que nós podemos esperar? Sucesso sempre, vitória sempre, tudo certo sempre, dinheiro sempre, roupa, bebida, comida sempre. Não esqueça, nós somos discípulos do crucificado, ministros do crucificado. Eu li uma frase que achei muito bacana, resolvi compartilhar com vocês, que é nessa imagem que diz assim, a mensagem do Evangelho não fala em tudo dar certo na tua vida, fala que Jesus vai ser o suficiente, não importa o que aconteça. É lindo isso, sabe por quê? Porque não há engodo da parte de Cristo para com você. É verdade que outros aí dizem que pare de sofrer, essas coisas todas. Jesus nunca enganou, nunca foi um engodo. Ele nunca camuflou a realidade. Você vai sofrer, vai doer muitas vezes, vamos chorar, passaremos circunstâncias delicadas, mas eu quero dizer para você que Jesus nos será suficiente em cada dor, em cada circunstância, em cada momento. Por isso que Paulo se gloria nestas coisas, porque isso está mostrando que ele realmente é um apóstolo de Jesus. E aí eu quero passar para o meu segundo ponto. O primeiro, lembra? Um grande servo de Deus cuida do corpo de Cristo. Nunca esqueça, seus irmãos, as outras partes do corpo. Nunca pense que você faz carreira solo na caminhada cristã. Nunca faz. Você é apenas um membro de um corpo inteiro. A vida cristã não é carreira solo. É o maior grupo que você possa imaginar. Segunda coisa que eu penso que esse tema nos traz de um grande servo de Deus, ele entende de quem é a glória. Essa é uma das coisas interessantíssimas na carreira cristã. Nós entendemos de quem é a glória. Joga seus olhos no verso número 30. Olha o que ele diz lá, verso 30.
Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Mais uma vez, o que é comum as pessoas se gloriarem? É se gloriar nas virtudes, se gloriar nas habilidades, nas qualidades, na força dos seus feitos, nas suas conquistas, das suas realizações. É comum as pessoas se gloriarem assim. E era exatamente o que faziam os falsos mestres. Eles se gabavam da retórica, eles se gabavam da oratória, eles se gabavam das suas habilidades. E, óbvio, esse é o padrão humano, esse é o padrão comum, pois quem seria ignorante a ponto de se gloriar na fraqueza? Encontramos o apóstolo Paulo. E aqui é interessante porque ao se gabar dessas humilhações, ao se gabar de suas fraquezas, ele começa a atribuir glória a quem é devida. Portanto, ao se gloriar na sua fraqueza, em suas humilhações, Paulo vira a mesa aqui. Ele se gloria, mas não se gloria como os falsos mestres se gloriavam. Ele é o exato oposto. Ele se gloriou em coisas que não são honrosas. Preste bem atenção nisso. Olha o que ele está mostrando aqui. Paulo está dizendo mais ou menos assim, olha, se eu tenho que me gloriar, eu gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ou seja, se eu tenho que me gloriar, é de ter dado uma grande contribuição por ser fraco. Por ser fraco. Por quê? Porque à medida que eu sou fraco, evidencia-se a quem devemos dar glória. A força e a glória eu apresento nas minhas fraquezas a quem me sustenta. Presta atenção nisso, porque eu julgo isso como se fosse uma espada que atravessasse bem o nosso peito e pudesse evidenciar aquilo que há de mais belo na nossa caminhada. Venha comigo para verso 23 a 27, e aí você vai ver o que é que Paulo está tentando nos ensinar com fraquezas e glória para Deus. Como ele está dizendo aqui no verso número 30, se tenho de me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E aí veja, o que ele está tentando fazer com isso? Verso 23, vamos lá, rapidamente. Passei por várias prisões, por açoite sem medida, em perigos de morte muitas vezes. Estou no verso 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Verso 26, em jornadas muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Observem todas essas experiências das minhas fraquezas, escute, em todas essas experiências das minhas limitações, fica evidente o quê? De quem é a força, fica evidente de quem é o poder, fica evidente de quem é a grandeza. Por quê? Porque eu só escapei de cada uma dessas coisas que você acabou de escutar, porque foi Deus que me guardou, foi Deus que me livrou. Eu passei por tudo isso e sobrevivi pela graciosa intervenção de um Deus que é forte e poderoso, portanto, glória seja dada a Ele. Essa é a dinâmica que ele está usando aqui. E eu queria que você aplicasse na sua vida, porque essa é a minha terceira lição. Você só está aqui hoje não porque é forte, mas porque um forte Deus lhe sustentou. Oh, meu amado irmão, dá uma retrospectiva 2020 para trás. Olha a sua história, olha as suas experiências, né? Olhe tudo que você passou na vida. Eu olho a minha trajetória, eu olho as minhas experiências, não vou repetir as histórias que os meninos disseram, lá vai de novo contar a mesma história. São histórias assim que eu digo, se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Quais são as suas histórias? Quais são as suas experiências? Veja o que você já suportou. Geralmente a gente costuma meio que ficar chateado com os dramas, as angústias, as dificuldades que nós enfrentamos no momento, mas você não parou para perceber que você só está enfrentando ou sendo ali resiliente, como é uma palavra muito comum hoje em dia. Por quê? Porque existe um Deus forte e poderoso que tem lhe sustentado naquela ocasião. E lembre, não só naquela ocasião, olha para trás tudo que você já atravessou, olha as experiências mais difíceis da sua vida.
Logo, o que Paulo está dizendo aqui, se eu tenho uma contribuição a dar, é porque eu sou fraco mesmo, porque à medida que eu demonstro a minha fraqueza, aquele que é poderoso aparece, e eu posso louvar e bendizer o seu santo e bendito nome. Esqueça de você, quando você lembrar das experiências difíceis da vida, esqueça no sentido de dizer, quem lhe sustentou lá foi Deus. Nunca acho que foi você, foi Deus. Quem fez você atravessar as mais variadas experiências foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. E a minha expectativa é que isso fique igual a sino de igreja. Tim, tim na sua cabeça. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Por quê? Porque é assim que você ficará sempre grato a Ele. É assim que nosso coração ficará agradecido. Enxergue suas cicatrizes. Enxergue, melhor dizendo, em suas cicatrizes, um Deus que lhe sustentou em todas elas. Enxergue em suas cicatrizes um Deus que lhe sustentou em todas elas. Verso 31, o que é que ele diz? O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Isso aqui, essa expressão inicial que diz assim, ó, Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, isso aqui era um dito judaico da época, e ele era muito típico, ele vinha sempre nos escritos de Paulo, se você perceber. Era um costume judaico que era acrescentado uma bênção após a menção do nome de Deus. Sempre que o nome de Deus fosse proferido, isso aqui vinha também. Fazendo isto com as palavras finais. Olha o finalzinho do verso 31, ele diz assim, ó, sabe que não minto. Veja que ele invoca Deus como testemunha. A pergunta que eu fiz quando eu estava preparando esse sermão é dizer assim, por que ele teve a necessidade de dizer assim, eu não minto, eu estou dizendo isso aqui, mas não é mentira. Por que está sendo forçado a dizer que não é mentira? Temos várias possibilidades, mas para ganhar tempo eu vou citar que eu acho. É que a lista de sofrimentos dele era tão incrível que poderia gerar dúvida se realmente alguém teria passado tudo aquilo escapado. Para mim essa é a melhor. Como às vezes a gente, né? A gente passa por tanta coisa. Ter escapado é um milagre. É. Quem foi? Tem Deus. Foi Deus. E foi Deus. Agora observe meu terceiro e último ponto. Um grande servo de Deus, primeiro, ele cuida do corpo de Cristo, da igreja. Segundo, ele entende que a glória é de quem? É de Deus. É de Deus. Atravessei tudo que atravessei. Foi Deus que me sustentou. Terceiro, ele enfrenta situações delicadas e difíceis na vida. Veja verso 32, olha o que ele diz. Em Damasco, o governador preposto. Preposto aqui é alguém que foi nomeado, tá? É alguém que foi colocado sobre um povo como governante, sem autoridade e título de rei. Seria aqui uma espécie de prefeito da cidade. Então ele diz assim, em Damasco, o governador nomeado do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Aretas era o rei, ou Aretas era o rei dos nabateus, uma nação árabe e cujo reino incluía, naquela época, exatamente a cidade de Damasco, essa cidade que a gente acabou de ler aqui. E ela envolveu durante algum tempo essa cidade de Damasco. Então, o rei Aretas, ele nomeou um governador para a cidade de Damasco. E este governador montou guarda na porta da cidade para prender o apóstolo Paulo. Agora, presta atenção numa coisa, que essa história que Paulo começa a contar, Lucas relata com maiores detalhes aqui. E é por isso que eu quero, junto com você, ir para lá. Não diretamente para a história, mas fazer um apanhado aqui bem bacana. Por isso que eu quero que você venha para Atos, capítulo 7, versículo 59, porque Lucas vai dizer que houve um complô dos judeus para matar Paulo, né? Dê um pulo aqui comigo, é rapidinho, capítulo 7, a história mesmo está lá no capítulo 9, mas vamos atravessar o 7 e o 8, até chegar lá para você ver como a coisa foi, tá? Vamos lá, estou no capítulo 7, versículo 59. Olha como esse Paulo era gente boa antes de conhecer a Cristo. E apedrejavam Estevão, mais uma vez, estou no verso 59 do capítulo 7. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou
em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Aqui é um eufemismo, obviamente, ele morreu. Agora salte comigo para o capítulo 8, verso 1. O que ele diz? Verso 1. E Saulo, que esse é o antigo nome de Paulo, consentia, ou seja, aprovava na sua morte. Versículo de número 1 ainda. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Verso 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Pule agora para o capítulo 9. Capítulo 9, verso 1. Sendo radialista de jogo, né? Lá, capítulo 9, verso 1, ele diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas. Aqui seria o mandado de prisão da época, tá? Para as sinagogas de, olha qual é o nome da cidade aí? Opa, a cidade que a gente encontrou lá, né? Em 2 Coríntios, capítulo 11. Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, esse era um outro nome dado aos cristãos da época, aqueles que são do caminho. Verso ainda de número 2, ele está dizendo: assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Todavia alguém se interpõe em seu caminho e algo trágico acontece. Olha o capítulo 9, verso 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos. Presta atenção nisso. Ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Isso soa interessante para você? Só Paulo viu. Que coisa, né? Por que os outros não viram? Por que só Paulo viu? Porque aprove ao Senhor se revelar a Paulo. Essa é a grande beleza da coisa. Porque nem isso Paulo era capaz de enxergar. Ou seja, escute, inclusive o seu amor por Deus, a sua fé em Deus foi uma ação do alto. Os outros não viram nada, Paulo viu. Às vezes é assim conosco. Gente da nossa casa escuta a mesma mensagem que a gente, escuta as mesmas verdades, mas eu entendi tudo, ele não entendeu nada. É assim? Pois é o que está acontecendo aqui. Verso 8, então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos nada podia ver, ele ficou temporariamente cego. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Depois, se você vê, na continuação, você vê um rapaz chamado Ananias, é um instrumento de Deus para falar da verdade para ele. Salte comigo para o verso número 15 a 16, veja o que diz. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Por que aqui ele está dizendo vai? Sabe por quê? Porque o pobre do Ananias, ele sabia quem era Saulo, né? E Ananias era um crente de verdade. Ananias recebeu a revelação de Deus dizendo assim: Ananias, vá lá em Saulo, encontrar com Saulo. E Saulo tinha saído da cidade dele para meter o pau nos cristãos, prendeu os cristãos. E Ananias disse: Senhor, o Senhor está querendo me entregar de bandeja? Que trairagem é essa, Senhor? Não, aí Deus diz assim: vai. Porque ele é para mim um vaso escolhido perante os gentios e filhos de Israel. Verso 16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa, olha a palavra-chave aqui, sofrer pelo meu nome. E aí pega esse tema que tem aí entre o verso 19 e 20 da sua Bíblia. Porque na minha tem não sei se na sua está igual. O que é que tem? Na minha tem assim, ó, Saulo prega aonde? Em Damasco. Salta para o verso número 20, rápido, vamos lá. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Observe que o povo sabia muito bem quem ele era, né? Olha só, ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes?
Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Este é o cenário. Em seguida, o texto nos mostra uma informação. Verso 23, vai lá. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Quarta liçãozinha da noite, penúltima, é que ser um grande servo de Deus não nos isenta de perigos de morte. Eu não estou nem falando só de sofrimento, perigos de morte. Assim, imagina, quem é que se compararia a esse rapaz chamado Paulo aqui entre nós, né? Não é por ser um grande nome de Deus que você está numa redoma de vidro, né? Numa cabine blindada. Não, a gente pode correr risco de morte. Está aqui um homem que assim é revelado. Estudiosos dizem, escute, que agora eu quero fazer a conexão com o texto lá de 2 Coríntios. Estudiosos dizem que essa partezinha do verso 23, essa primeira frase que diz assim, ó, decorridos muitos dias, foi o período que Paulo passou nas regiões da Arábia, que é esse texto aqui de Gálatas. Ele é grande, eu quero só pegar o final, quando diz assim, ó, verso 17, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ou seja, ele estava em Damasco. Quando houve esse momento da conversão, ele foi para a Arábia e depois volta para Damasco. E aí, lembra, porque a gente está falando aqui as regiões da Arábia, ela ficava na vizinhança de Damasco. Então, lembra de Aretas, que era o rei dos nabateus da nação árabe, que nós falamos lá no capítulo 11, verso 32? Pois é, nesse período, provavelmente Paulo passou lá na Arábia, e os estudiosos arriscam que a relação entre ele e o tal do Aretas não foi muito legal. Alguns problemas aconteceram, inimizade, briga, porque provavelmente ele não aceitou a pregação do apóstolo Paulo. Então, como não gostou de Paulo, ele fez uma rixa com o apóstolo e agora chegou exatamente o momento de asforra com Paulo. E aí, não precisa você abrir, mas o texto que nós temos lá em 2 Coríntios diz assim, ó, em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos. Agora venha para a parte B do versículo 24 de Atos 9, porque agora pegou os detalhes que Lucas fala. Ele diz assim, ó, dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Veja, houve um complô entre os judeus e o rei lá da Arábia. Eles estavam tão furiosos que fecharam as portas. Sai ninguém. Ninguém sai daqui. Está todo mundo preso. A gente vai acabar com esse homem chamado Paulo. E aí, não precisa você abrir de novo, não. Mas o verso 33, lá de 2 Coríntios, para a gente só ganhar tempo, diz assim, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. E esse mesmo relato, é esse mesmo relato que você encontra no verso 25 aí de Atos 9 da sua Bíblia. Olha o que diz aí, ó. Verso 25, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Não se sabe ao certo, né, essa casa. Praticamente todos os estudiosos falam de uma casa. Alguns dizem que era uma casa colada na muralha e a muralha era rasgada com uma porta. Outros afirmam que a muralha era suficiente e larga para que tivesse uma casa em cima e por essa razão construíram exatamente essas casas. Seja como for, eu queria chamar a sua atenção para a beleza disso aqui. Essa é uma das coisas mais lindas que esse texto nos mostra. O que é de lindo aqui, de maravilhoso? O maravilhoso não é saber que justamente essa casa, ela fosse habitada por discípulos de Jesus, ou pelo menos por pessoas que simpatizavam pelo cristianismo. Não é belo isso aqui? Por quê? Porque não é sorte de Paulo ter uma casa com alguém que realmente era um cristão. Era providência do alto. A casa que protegeu não foi uma sorte de ter encontrado. Foi uma providência divina. E eu queria que você aprendesse isso com a nossa quinta lição. Que os livramentos ocorridos em sua vida são belas intervenções da providência divina. A gente diz assim, nossa, que sorte. É não, é providência divina.
É Deus colocando as mãos. É Deus cuidando, é Deus protegendo, é Deus assim, se escapou, né? Quando a gente escapou fedendo, foi Deus que preservou você quando você achava que era exatamente aquele dia que você ia. É providência divina você não ter ido. Então, na calada da noite, ele é liberto. Sorte, os guardas não viram. Não, foi Deus que livrou ele e fez com que aqueles guardas não enxergaram. Eu queria só que você escutasse isso aqui, a gente já está nos contornos finais, porque a história de Paulo termina não com uma maravilha, mas termina com um gemido aqui. Você se percebeu? Não aparece um anjo, uma história, né? Se fosse uma história contada por neopentecostal, você via aqui um anjo descendo, resgatando Paulo, levando nas asas e... Não, você não vê um anjo aparecendo do céu. Você não tem nada espetaculoso, poderoso, pomposo, magnífico em sua libertação, embora esteja, porque tudo isso é Deus preservando. Mas ele escapou de forma humilhante, e que humilhação! O grande apóstolo escondido num cesto, sendo baixado por cordas por uma muralha para escapar da morte. Um dos maiores, se não o maior servo do cristianismo. William Barclay é um teólogo escocês, ele comentando esse texto, ele disse assim, ele diz, essa fuga clandestina de Damasco era o pior dos açoites. O valente Paulo, lembra da história? Por isso que eu fiz questão de começar no capítulo 7 de Atos. O valente Paulo, que aprendia pessoas, açoitava pessoas, o valente precisava fugir de maneira inusitada na calada da noite, como se fosse um covarde. A pergunta que surge é, por que razão Paulo menciona exatamente este incidente para concluir a sua lista de sofrimentos, já que ele tem pedrada, né, pedrejamento, já que ele tem açoite aqui, já que ele tem naufrágio, coisas muito piores aqui no que tange a dor. O mais provável é que ele tenha encerrado com esse exemplo, porque foi a primeira situação de sofrimento e humilhação após a sua conversão. Primeira experiência de sofrimento dele foi exatamente essa. E lembra do relato lá da conversão, como a gente viu, capítulo 9? No capítulo 23, ele já tem a fuga, e é como se ele dissesse, mais ou menos assim, dos primeiros momentos até agora, eu tenho passado perigos de morte, e as mais variadas humilhações. E essa primeira experiência marcou-me profundamente. Sabe por quê? Porque foi isso que aconteceu o resto de toda a minha vida. Essa foi a primeira. Quero contar por último, porque foi a primeira que marcou toda a minha trajetória. Meus irmãos, eu queria concluir com a frase de um homem que muito me marcou quando eu li um pouco de sua história. William Jenkins foi um teólogo inglês do século XVII. Ele disse uma coisa impressionante. Ele disse assim certa vez, assim como os ímpios são feridos pelas melhores coisas, olha que percepção. Assim como os ímpios são feridos pelas melhores coisas, os santos são aperfeiçoados pelas piores. Esse rapaz disse isso depois de ter perdido seu único filho aos 22 anos. Ele foi executado. Eu queria que você vislumbrasse algo precioso em tudo isso. Que um grande servo de Deus, ele também padece coisas difíceis, mas para que seja fortalecido e que seja um grande instrumento de Deus na vida das pessoas, para que à luz de suas experiências, Deus seja honrado e glorificado. Que assim vislumbremos as nossas dores, as nossas angústias, e não paremos no meio da trajetória, mas que continuemos até o fim. Porque, como disse Tiago, lembra? A perseverança tem ação completa, para que sejamos aperfeiçoados pelo Senhor. Que Deus assim nos abençoe e que olhemos para tudo isso, entendendo que muitas vezes o que Deus está fazendo, e quando dói muito, é porque parece que Deus está dando um contorno mais pesadinho para moldar-nos a forma que Ele pretende para mim e para você. Então, está doendo, mas a mão que aperta é também a mão da graça, e Ele concede a graça necessária para que a gente suporte o peso, muitas vezes, de sua mão.
Vamos baixar nossa cabeça e orar? Graças te damos, Senhor, por tudo que nós acabamos de ler, tudo que acabamos de escutar. Eu rogo para que o Senhor abençoe teu povo que aqui se reúne mais uma vez, entendendo que nós estamos aqui, Senhor, para escutar a tua voz. Estamos aqui desejosos de que, na verdade, o Senhor possa nos fortalecer, mesmo em meio às dificuldades que temos enfrentado no nosso dia a dia. Ó Deus, nos ajuda, à luz de tudo que nós aprendemos nessa passagem, que o grande servo de Deus, ele cuida do corpo de Cristo, ele não precisa ser pastor para isso, ele precisa simplesmente ser um servo do Senhor. Nenhuma parte do corpo é desprezada por nós quando elas estão machucadas, portanto, nós precisamos cuidar um dos outros. Um grande servo de Deus também entende de quem é a glória. Ele olha para a sua trajetória e sabe muito bem que essas fragilidades das experiências vivenciadas, ele só conseguiu atravessar cada uma delas, porque foi o Senhor que sustentou, foi o Senhor que concedeu a graça necessária. E por fim, este mesmo servo, ele há de enfrentar situações delicadas e difíceis na vida, mas jamais haverá de parar no meio do caminho. Não há de desistir, ele há de continuar. Por isso, Senhor, que o Senhor possa nos dar graça para que continuemos firmes, sendo grandes servos teus, porque temos apenas uma vida, essa vida precisa ser gasta da melhor maneira. Para a glória e louvor do teu nome, nós assim te oramos, agradecidos no nome de Jesus.